Outras personalidades famosas desse modelo confrontador é Bernardinho. No caso do Bernardinho, do vôlei, dá para você ver bem, se você é fã ou já viu ele falando, às vezes você vê a veia dele ali, e engraçado que ele é baixo, e tem aqueles jogadores grandões, altos, né? E ele fica lá, às vezes não tão alto, perto dos jogadores gigantes, quase perto dele, dando bronca, como se os meninos fossem pequenos ali. E a veia dele fica E às vezes dele alta, assim, e ele falando, por que isso? Porque, falando, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ele se joga para fora, ele impõe mesmo a presença muito fisicamente. Então, todo esse rol de falas é mais para a gente descer na persona confrontadora ali, como um bate-papo, para que a pessoa consiga ter uma noção de quem é a persona confrontadora. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre o ser humano onde habitamos. É sobre você se conhecer objetivamente e distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que representa você, internauta, nesta Conversa no Quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. Olha, estou curioso para o tema que você escolheu aí no manual de hoje, né? Hoje o nosso tema vai sair um pouquinho do padrão, né? Que a gente está acostumado a fazer. Mas é porque um dia desses a gente falou sobre as personalidades, né? Você falou sobre as 9 principais personalidades que existem, né? Dos seres humanos. E teve uma personalidade que chamou muita atenção dos nossos internautas, né? Eles começaram a mandar perguntas sobre a personalidade confrontadora. E eu peguei o resumo do manual aqui e eu queria que você fosse falando para a gente um pouquinho sobre essa personalidade. Sim, a personalidade confrontadora, primeiro que ela recebe esse nome justamente porque ela é uma personalidade que confronta as outras pessoas. Mas, além deste nome, eles têm vários outros nomes que inclusive a gente às vezes cita, para a pessoa poder identificar, né? Que é chamada de patrão, é aquela pessoa assim que tem um comando, né? Um líder. Então é uma persona que ela quase sempre ela confronta as outras pessoas no mundo onde ela vive e ela tem um posicionamento muito forte. É uma pessoa que tem uma presença muito aguda. É uma pessoa que quase sempre quando ela entra no ambiente, você não consegue ignorá-la. Você viu que ela entrou. Ela entra de peito aberto, destemidamente, e tudo isso faz com que a personalidade dela seja reconhecida como confrontadora, bruta, às vezes até agressiva. Tudo isso é da personalidade confrontadora. Tal que muita gente chama de pessoas grossas, né? Muita gente, às vezes, quando ela está assim, solta, ela fica com raiva, às vezes ela fica agressiva e vai para cima e fala alto. É uma pessoa que realmente se impõe pelo corpo, principalmente pela voz, indiferentemente de com quem quer que seja ou do seu tamanho físico. Às vezes essa pessoa não é uma pessoa grandona, um homem ou uma mulher, mas ela chega, dá a opinião dela e não quer saber se está doendo ou não, ela fala o que ela tem que falar. E qual que é o foco dessa pessoa, dessa persona, né? Para a gente identificar legal essa pessoa, a gente tem que ir desenhando ela, falando coisas dessa pessoa. Mas uma das coisas importantes dessa pessoa é que ela é uma pessoa muito física. Como assim física? Ela é uma pessoa que quando ela vê alguma coisa, ela não se atém, ela pega. Ela é uma pessoa que geralmente quando ela fala, ela tem uma virilidade que você vê nas veias dela alta. Então ela é uma pessoa física, ela é uma pessoa que do grupo de pessoas dentro do rol de distribuição de personalidades, ela está no conjunto físico, ou seja, ela é uma pessoa que pega. E o foco dessa pessoa é o motivo
o foco dela de vida é justamente o poder, porque ela sente-se na necessidade de poder fazer as coisas. Inclusive, ela tem meio que uma frase para Adão: quem pode, manda, obedece quem tem juízo. Ele é uma pessoa que gosta desse peso, dessa fala, dessa autoridade que está imbuída principalmente nela mesma. Ela se comporta fisicamente com essa possibilidade física. Uma pessoa que, inclusive, por exemplo, se precisar, ela bate na mesa, ela chama a atenção virilmente. Então é uma pessoa quase sempre muito masculina se for um homem e muito feminina se for uma mulher. Ela tem uma posição definida. Então o foco dela é o poder. A pessoa que marca a presença, né? Marca a presença. Se ela chegar no ambiente, você a vê. E o que motiva essa pessoa? Então, a motivação dela é engraçado, porque a motivação dela, ela se sente motivada procurando sempre a luta. E é por isso que, inclusive, no conjunto do que nós ensinamos, ela se chama confrontadora. Porque se o motivo dela é a luta, ela quase sempre confronta as pessoas. Por exemplo, se chegar uma pessoa confrontadora aqui, a tendência dela é de perguntar: quem é você? Como é que é? Por que é isso? Por que tem que ser assim? Então ela questiona, ela pergunta de uma forma assim mais ou menos agressiva quase sempre, querendo simplesmente confrontar e medir forças ali em voz, em posicionamento com você. E aqui, né, no seu resumo aqui, você fala da questão da formação dessa personalidade, né? O que aconteceu que levou essa pessoa até essa personalidade? Olha, quando a gente estuda todas as personalidades, a gente estuda todo um rol de coisas que aconteceram antes. Então eu vou estar fazendo aqui só um micro resumo, né? Porque a gente estuda todo o corpo humano, alguma coisa de biologia, para entender como que funciona todas essas partes. Mas essa pessoa, ela é uma pessoa que tem as características de física e ela viveu um sentimento de injustiça. Então, quando ela era pequena, ela se sentiu de alguma forma injustiçada. E quando ela se sentiu injustiçada, a maneira como ela reagiu, as pessoas respeitaram. E aí ela aprendeu esse comportamento de que todas as vezes que eu endureço, parece que as pessoas respeitam mais. Parece até que as pessoas gostam de mim. Então ela conseguiu associar essa negativa da injustiça, né, esse respeito, essa dureza com que ela agia, para se defender das injustiças. Então ela se tornou quase que uma pessoa bruta, justamente para poder criar essa casca que ela tinha de ser frágil dentro dela. Então a maneira como ela se revestiu foi justamente engrossando com as outras pessoas, se impondo, sendo dura às vezes, para poder ter um respeito, quase amor, das outras pessoas. Eu disse quase amor porque muitas pessoas acham que o amor precisa estar em tudo. E outras pessoas não acreditam às vezes muito no amor. Mas pelo menos o respeito a pessoa tem que ter. Então é amor, é respeito. Existe uma moeda que de um lado tem amor e do outro tem respeito. Então todas as pessoas, quando não podem ter amor, elas têm que ter pelo menos respeito. E essa persona, ela quer ser amada sim, mas quando ela não conquista o amor, ela pelo menos conquista o respeito. Entendi. Então ela se impõe de uma forma que, se você não me amar, pelo menos me respeite. É mais ou menos essa moeda que ela usa. É interessante, né? Porque a gente nunca sabe, né? O normal, nós seres humanos, a gente nunca sabe como que acontece nessa personalidade, né? Às vezes a gente fala assim: ah, fulano é sempre que puxou ciclano, né? Puxou fulano, puxou ciclano. Mas tem todo um contexto por trás disso, né? Para essa formação de personalidade. Tem, existe. Também a gente vê isso muito mais a fundo quando estamos estudando isso, né? Mas existe um contexto biológico e um contexto emocional. E quando esse biológico se junta com esse emocional, ele dá uma espécie de combinação que faz com que essa pessoa quase sempre se sinta injustiçada e aí ela reage dessa forma. Então é propriamente a natureza agindo. Então, por exemplo, como eu costumo sempre exemplificar, se a biologia com o emocional dessa pessoa no cruzar, ela deu que, como se fosse um animal que come alpiste, ela sempre vai comer alpiste.
E se foi um animal, por exemplo, uma onça que come carne, ela sempre vai comer carne. Então esta persona é confrontadora e vai ser confrontadora a vida inteira. Por quê? Porque a biologia dela aconteceu algumas coisas que se cruzou com alguma coisa do emocional dela e no choque gerou um entendimento, esse entendimento gerou um comportamento e esse comportamento ela aprendeu como sendo o que gera o amor ou respeito. E ela seguiu nesse comportamento durante o período de criança até os dias de hoje. E como que funciona, como que é a relação, né, que eu estou vendo que você colocou aqui, como que é a relação dessa personalidade com o dinheiro, com o financeiro? Então, esta pessoa, ela usa o dinheiro mais para ter poder, ou seja, ela gosta do dinheiro, quer dizer, todos nós gostamos muito de dinheiro, mas essa pessoa, por exemplo, ela não é pão dura, então ela sempre relaciona ter dinheiro com uma fonte de poder. É uma pessoa clássica que, por exemplo, chega lá na rua dela, ela junta todas as criançadas e paga sorvete para todo mundo. Por quê? Porque para aquelas crianças que são inocentes, elas vão falar, o tio aí é que manda aqui. Então, a tendência dessa pessoa, é só um exemplo, né? Mas quase sempre a pessoa usa o dinheiro para ter poder. Então essa pessoa, se ela tiver que comprar um carro, ela vai comprar um carrão, um barulhão, um carro que cause presença. Um Camaro, uma caminhoneta barulhenta, um carro. Por quê? Porque a personalidade dela vai ser exposta ali. Se ela for ter um cachorro, por exemplo, ela vai comprar um bulldog, um cachorro grande, com a cara amarrada. Ela não vai comprar um chihuahuazinho, muito provavelmente não. Então, essa personalidade dela vai ser exposta em tudo que ela for fazer, inclusive no quesito dinheiro. Então, em questão, né, pelo que você está falando dessa personalidade, essa questão dessa ser uma pessoa mais bruta, ela tem uma certa dificuldade de relacionar com as outras pessoas? Como que é o relacionamento dela com as outras pessoas? Olha, ela é uma pessoa que ela incomoda os outros. Na verdade, ela assim, vamos supor um exemplo para você entender. Vamos supor que existem pessoas que se você pisa no pé dela e ela finge que não viu, pronto, tudo bem por aí mesmo. Essa persona, se você pisar no pé dela, ela, meu pé aqui, ela reage, ela não leva desaforo para casa. Ela, provavelmente é ela quem vai pisar no seu pé quando ela estiver passando, muito provavelmente. Então ela é uma pessoa que realmente causa uma certa, como que eu vou dizer, animosidade no conjunto onde ela está. Por quê? Porque ela chega e se impõe. E as outras pessoas quase sempre lhe respeitam. Lembra da moeda? Amor e respeito? É claro que ela quer ser amada, mas quase sempre ela troca esse amor por respeito. Então, a maneira dela ser respeitada é chegar ali e se impor em todas as situações. Como se diz, essa pessoa acaba que todos nós temos um dentro de casa, né? A gente sempre tem um irmão, um pai, sempre tem um parente que tem ali, porque as personalidades são distribuídas e aí nesse conjunto aí biológico e emocional é uma loteria. E nessa loteria quase sempre a gente conhece muitas pessoas. Para o pessoal de casa ver, a gente tem dentro do manual alguns exemplos para poder a pessoa criar uma visão aí de uma pessoa pública. Quem são pessoas públicas que têm essa personalidade? Por exemplo, Donald Trump, aí que perdeu as eleições agora recentemente, né? É uma personalidade confrontadora. Ela é uma pessoa que se impõe, tudo dela é mais ou menos bruto. Ela é uma pessoa que gosta do confronto. Né? Até para falar, e todos os posicionamentos dela é de causar assim, um certo respeito, uma certa presença ali, no sentido de, olha, está chegando, ele manda. Inclusive, essa pessoa acaba sendo um bom líder. Ela sempre conquista as coisas. Sabe por quê? Porque o fator medo fala pouco para ela. Ela praticamente não tem medo das coisas. Ela chega e se impõe. Nós estamos na conversa no quintal, estou notando que está começando a chover aqui. Mas dá para a gente continuar. Até fraquinha a chuva aí. Você então, quer parar? Não, vamos continuar mais um pouquinho. Deixa eu te falar outra coisa que eu quero saber de você acerca dessa persona. Você acha então que qual que seria a questão do autoconhecimento, né, na vida dessa personalidade? Iria fazer alguma diferença na vida dela, ela se autoconhecer? O que mudaria, né, a princípio? Uma persona que se descobre, vamos supor, uma pessoa veio, se desenvolveu e evoluiu,
essa persona confrontadora. Como será uma pessoa confrontadora mais evoluída? Ela é uma pessoa mais ponderada. Por quê? Pensa bem, se ela naturalmente é uma pessoa muito temperada, bruta, se o tempero dela ali é muito bruto, quando ela tem um autoconhecimento, ela tem tendência de se equilibrar mais. E esse equilíbrio ela não fala a primeira coisa que vem à mente, ela às vezes pensa duas vezes, ela tem um certo ponderamento. É uma pessoa que vai evoluir num caminho de se sentir mais amada sem ter que confrontar as outras. Porque essa pessoa, ela tem, com essa tendência confrontadora, ela causa muita confusão às vezes. E quando ela evolui emocionalmente, quando ela tem um autoconhecimento desenvolvido, ela acaba ficando uma pessoa mais, não vou dizer mais frágil, porque não chega nesse nível. Ela acaba ficando uma pessoa mais temperada, mais branda. E existem também graus dessa pessoa, porque como as personalidades é uma mistura entre o biológico e o emocional, existem graus. As pessoas não são só assim ou só assado. Existem vários níveis dessa pessoa confrontadora. Então, o que eu quero dizer é que existem pessoas muito brutas, muito confrontadoras, aquela que chega e bate na mesa e é bruto com todo mundo e tal, e não quer evoluir, não quer conversa de tipo nenhum praticamente. E também tem as pessoas que têm esse espírito, essa personalidade principalmente, mas são mais amigas, elas são mais tranquilas um pouco. Então, são pessoas que quase sempre aí levam a fama de serem brutas, mas não tão brutas quanto as mais brutas dessa persona. Então, no caso, o autoconhecimento objetivo faria toda a diferença na vida dessa personalidade, né? Faria toda a diferença na vida dessa pessoa. Eu estou tentando achar aqui os modelos de personalidade, as pessoas que são exemplos, né? Para poder continuar falando aí com o pessoal de casa sobre alguns outros, sem ser o Donald Trump, algumas outras personas que fazem esse perfil aí. Temos aí, por exemplo, a Dilma Rousseff, que, por exemplo, foi deposta e foi impeachmentada e não retroagiu. Por quê? Porque essa persona confrontadora, ela nunca retroage. Ela não dá um passo atrás, ela só para frente. Então ela costuma falar, como às vezes dizem os gaúchos, passo para trás só para tomar impulso. Não anda para trás nada, é só para ir para frente. Então, inclusive, tem muitas pessoas que chamam essas personas de tratores, porque ela só anda para frente. O trator tem tendência de não ficar dando muita ré, é só empurrando para frente as situações. Então, é bem interessante. Outras personalidades famosas desse modelo confrontador é Bernardinho. No caso do Bernardinho, do vôlei, dá para você ver bem, se você é fã aí, ou já viu ele falando, às vezes você vê a veia dele ali, e engraçado que ele é baixo, e tem aqueles jogadores grandões, altos, né? E ele fica lá, às vezes não tão alto, perto dos jogadores gigantes, quase perto dele, dando bronca, como se os meninos fossem pequenos ali. E a veia dele fica e às vezes dele alta, assim, e ele falando, por que isso? Falando, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ele se joga para fora, ele impõe mesmo a presença muito fisicamente. Então, todo esse rol de falas é mais para a gente descer na persona confrontadora ali, como um bate-papo, para que a pessoa consiga ter uma noção de quem é a persona confrontadora. E tem várias outras coisas, Vaninha, que a gente pode estar falando e você comentando, que são exemplos que dá para você de casa e você também, Vaninha, identificar as personas 8. Por exemplo, ela é uma persona que às vezes ela tem uma característica específica de jeito de agir. Por exemplo, se ela tiver uma namorada, vamos supor que seja um homem e ele tem uma namorada. A maneira dele protegê-la é com o corpo. Por quê? Porque ele é uma pessoa física. Então essa é uma persona que, vamos supor, ela tem tendência de abarcar. Ó, fica atrás de mim, fica aqui comigo, vem cá. Se ela gostar de você, ela passa você nesta proteção. Inclusive um detalhe, primeiro ela te testa. Vamos supor, se você conhecer uma pessoa hoje que for confrontadora, o primeiro ato dela para com você é te testar. Te testar como? Confrontando. Então ela chega e meio que te dá um tapa, no sentido de falar alguma coisa mais grave, no sentido de perguntar quem é você, como é que é isso. Ela sempre vai te dar meio que um checkmate ali no conhecimento. Se você
passar para o hall de pessoas que ela gosta, se você fizer uma amizade com ela e ela começar a gostar de você, automaticamente ela começa a te proteger. E muitas dessas proteções é com o corpo. Às vezes numa multidão, em alguma situação, ela sempre vai estar usando o corpo, ó, pode deixar que aqui eu te protejo. E ele vai ter tendência sempre de usar a barreira dele, do corpo dele, entre você e o perigo que tiver ali. Seja qualquer que for. Se alguém mexer com você, se uma outra menina falar com você alguma coisa, ele vai ter sempre essa posição de se colocar proteger, no meio, né? de te proteger. E também até com outras pessoas que ele não conhece. Por exemplo, uma situação hipotética. Só para a gente poder ter mais exemplos, porque fica mais fácil de entender na prática. Você está num ônibus e esta pessoa, lembre-se que quando ela era criança, ela viveu, mesmo que inconscientemente, uma injustiça. E aí ela reagiu sendo forte. Certo. Então, se ela ver, por exemplo, uma mulher grávida com barrigão num ônibus e um marmanjo sentado numa cadeira lá que seja reservada para uma grávida, ele nunca pode ter visto essa mulher, não seja nada dele, ele vai falar, ô, você aí, sai daí, deixa essa mulher sentar, rapaz. Ele vai chegar e vai até causar briga às vezes. Por quê? Porque ele tem aquele espírito de proteção. Por quê? Porque ela é uma inocente e ele se sente nessa posição de defender alguém que está ali numa posição de mais frágil naquele momento. Ele se coloca entre aquela pessoa e como barreira. Ele faz com que aquela pessoa que está sentada ali, aquele marmanjo, como ele disse, saia dali para poder aquela grávida delicadamente sentar ali. Então ele tem dentro de si a justiça, ele entende isso. Ele vive o mundo como se ele tivesse dentro de si a justiça. Então ele se vê como honesto, como sempre sendo justo, como uma pessoa que combina e faz tudo bonito, tudo certinho, tudo como tem que ser, nem que tenha que atingir algumas pessoas. E aí entra uma outra característica dele, que é a de quebrar regras. Porque pensa bem, se uma pessoa está indo num caminho e às vezes esbarra com uma outra pessoa, em algum momento ele vai ter que quebrar alguma regra. E ele quebra uma regra. Por exemplo, só para criar situações aqui, para que você e a pessoa de casa entendam né, pessoal? o que é essa personalidade. Se ele chegar, por exemplo, numa loja, ele quer falar com o dono. Então ele quebrou a regra, tinha uma fila ali. Mas quase sempre, principalmente se ele conhecer o dono, ele quer resolver o problema dele direto com o dono. Consequentemente, tem 2 ou 3 pessoas esperando ali, ele vai quebrar a regra e atravessar a fila. Sempre ele vai fazer isso? Não. Quando ele está mais cru, quando ele está mais instintivamente, sem se conhecer. Ou seja, o animal dele é tendencioso a fazer isso. Quando ele for evoluindo com seu autoconhecimento objetivo, aí ele vai ter tendência de ficar mais ponderado. Se eu cheguei e ali tem uma hierarquia de uma fila, eu também vou estar ali, naquela fila, primeiro, para mim poder acessar a pessoa que vai me entender como todos os outros. Mas quando ele está mais sem autoconhecimento objetivo, se ele não se conhece tanto e não é uma pessoa que está mais humanamente falando desenvolvida, a tendência dele vai ser de chegar e soltar o instinto animal dele para não seguir as regras a que os outros humanos estão subjugados. Ele não está subjugado àquela regra. Então ele chega e entra direto e tenta ir lá, por exemplo, no gerente, no dono. Então esse tipo de situação é muito comum. Quer falar com o dono, quer falar com o gerente, quer falar com quem resolve. Se tem uma secretária, ele salta a secretária, chama seu patrão para mim, menina. Então assim, é uma tendência dele. Isso tudo é que faz essa personalidade. Ivaninha, você me perguntou o que muda. É só essa pessoa que consegue segurá-la, ela mesma. Então, ela é tão forte que se ela não quiser mudar, ninguém de fora consegue mudar. Então é muito importante que ela se desenvolva no autoconhecimento objetivo para que ela mesma tenha mão forte nela mesma. Porque aí ela consegue se controlar. Se ela não conseguir enxergar onde ela está errando por excesso de força, ela não vai conseguir chegar necessariamente onde ela precisa chegar para ter uma convivência mais harmoniosa, para ter às vezes um romance com uma mulher, no caso do exemplo do homem, ou mesmo um homem
no caso do romance com a mulher. Às vezes a mulher subjuga tanto o homem, põe tanto ele no cabresto ali num relacionamento, que acaba ficando lá subjugado, não consegue se realizar. Então é muito importante que essa pessoa se desenvolva para que ela mesma dose o tanto de força que ela coloca. Porque quase sempre, Vaninha, a pessoa aprende um comportamento. Essa é uma característica das personalidades. Nós, seres humanos, aprendemos um determinado comportamento. Dessa pessoa é a força, o poder, o mandar, o liderar, todas as posições fortes, que ela aprende, só que ela amplia tanto o relógio nesse sentido, ele fica lá no 100%, que ela consegue somente dosar muita força. Ou seja, todas as situações, desde criança que ela aprendeu, ela veio aprendendo isso e veio aumentando a quantidade de força, de poder que ela punha. Quanto mais ela aumentava a quantidade de força e de poder, mais as pessoas respeitavam a sua volta. E ela aprendeu esse comportamento e às vezes ela fica adulta, e quando ela chega adulta ela está com a mão tão forte que ela chega e espalha todo mundo. Então ela peca pelo excesso na dose, e essa dose é que se torna os grandes problemas dela, se torna um veneno para ela, faz com que todas as pessoas à sua volta comecem a, opa, essa pessoa chegou, eu tenho que... Aí começa, ao invés de ter respeito, a pessoa começa a ter medo. Então é justamente aí onde a pessoa perde a mão. Então esse equilíbrio, até onde vai o respeito e até onde vai o medo, a pessoa tem que dar no ato do comportamento dela mesma. E só ela mesma é que consegue equilibrar. Mas antes de conseguir equilibrar, ela tem que enxergar. Daí a observação, que a gente sempre fala. Que a observação, principalmente a auto-observação, é que vai fazer com que você veja. Será que eu não estou com a mão muito forte nesse relacionamento? Será que eu não estou apertando demais? Será que eu não estou dando bronca forte demais? Será que eu não estou endurecendo demais? Tudo isso é desta personalidade. E somente ela, principalmente por ser uma personalidade forte, ninguém consegue controlá-la, só ela mesma. Então, essa é uma das personalidades marcantes que nós temos aí no hall de personalidades. É, como você nos falou, né, uma personalidade, essa personalidade especificamente falando, o autoconhecimento então é primordial na vida dela, né, porque ela vai aprender a lidar consigo. Exato. E relacionar melhor com as pessoas à sua volta, né? Exatamente, aí que entra o outro ponto. E para nós que eventualmente não sejamos confrontadores, como que eu posso conviver melhor com essa pessoa? Como lidar com essas pessoas? Eu tenho aqui uma listazinha de pequenas coisas assim que você pode ou não fazer para conviver melhor com essa pessoa. Uma das coisas que você tem que fazer é respeitá-la sem confrontá-la, mas também não ter medo dela, tentar não ter medo dela, porque ela tem duas atitudes. Se você confrontá-la, ela também te confronta e vocês brigam. É uma situação. E se você também abaixar muito para ela e ficar toda humildezinha e deixar ela passar por sobre você nas situações, o que vai acontecer? Ela não te respeita mais. Então, como que você tem que agir? Você tem que subir o nível e mostrar firmeza sem mostrar brutalidade. Essa é a maneira, a principal maneira como você tem que tentar ter um tato. Por exemplo, se ela te pergunta, esse copo foi você que encheu de água? Ela te perguntou firme, dura, olhando para você, porque ela é física. Então ela crava os olhos nos seus olhos. Ela olha, ela sustenta o olhar. Então se você tiver medo e baixar o olho e ficar toda... Mesmo que você saiba ou não a resposta, você tem que... Não fui eu ou não fui eu. Você tem que dar uma resposta olhando para ela com firmeza, dando uma posição, mas não assim com medo, assim, se você se regatar demais, se você se recolher demais, simplesmente ela não vai a partir de então respeitar. Então seria mais ou menos esse equilíbrio que ela está te testando, esse primeiro encontro. E isso acontece uma vez, duas vezes, daí a pouco ela forma na visão dela como você é. E aí ela passa a te respeitar como uma pessoa igual a ela ou uma pessoa menor que ela no sentido de confronto. E aí, se ela começar a gostar de você, ela te protege. Se não, ela sempre vai ter tendência a bater de frente e passar por cima de você. Essa é a tendência.
E existem várias outras características, por exemplo, você tem que levar essa pessoa a realizar, para você conviver bem com ela, a realizar as coisas como se ela desse a ideia. Por exemplo, num relacionamento, vamos supor que você tivesse um namorado ou um marido confrontador. Eu diria até que quem tem esses maridos ou namorados ou algum conhecido em casa e que convive, já sabe lidar. Você tem que plantar a ideia. Falar, olha, então, estou pensando, então, que tal se nós fôssemos naquele bar, tomar aquela cervejinha que você gosta? Quer dizer, você deu uma ideia, mas você não deu ela diretamente. Porque se você der ela diretamente, como ele gosta de estar no comando, quase sempre ele vai sair fora ou vai te perguntar por que você quer exatamente ali. Vai depender do nível de autoconhecimento dele. Mas se ele estiver na fase mais bruta, mas por que você quer exatamente nesse bar? Por que você quer exatamente nesse baile? Por que você quer exatamente nesse show? Então, ele vai te confrontar. Mas se você plantar a ideia, principalmente quando ele está desarmado e tranquilo, em paz, é a melhor maneira de você ir convivendo com essa pessoa. E tem vários outros detalhes que a gente explica quando a gente fala dessa persona confrontadora, que fazem com que você consiga conviver com ela de uma forma mais tranquila. Mas o principal é esse, de você saber respeitá-la, mas também não chegar ao nível de confrontamento e também não ficar tão com medo dela. Porque senão você não consegue vencer. E saber que ele vai te provocar e saber que quase sempre esta persona vai tentar ser maior. Tudo dele é maior e isso é normal dela. Tudo dela, ela quer comprar um carro grande. E você, se está convivendo com ela, você tem que saber que você está quase sempre na garupa, quase sempre no carona, porque ele está no comando. Então, para uma pessoa dessa, muito dificilmente você vai estar como casal, se for um homem, ele que quer dirigir, ele não te deixa dirigir. Não porque não possa, mas porque é másculo dirigir. E se for uma mulher, ela vai pegar o carro e vai para a estrada. Por exemplo, muitas mulheres não teriam coragem de ir dirigir na estrada. Uma pessoa dessa, ela faz o que tiver que fazer. Ela não tem medo, então ela enfrenta as situações, ela dirige, ela faz tudo que tem que fazer. Ela quase sempre, se você estiver numa situação que você estiver contando para ela que você teve um probleminha na escola, ela fala com você, por que você não meteu a mão na cara dela? Ela põe pólvora nesse relacionamento. É uma pessoa franca também. Ela é uma pessoa franca, chega e rasga e fala o que tem que falar e pronto. Então, Vaninha, esta é a persona confrontadora que você encontra por aí. Às vezes você tem até alguma na sua casa ou na sua família, com certeza. Muito bom. Eu quero, te agradecer, porque foi ótimo você ter esclarecido para a gente, sobre essa persona hoje, ter dado um resumo, porque o pessoal de casa estava querendo saber um pouco mais. Essas características todas que eu passei, o mais importante é você entender que como essa pessoa está buscando o amor e o respeito, que ela entende como amor e respeito, ela vai estar sempre cavando isso. E ela não faz isso por maldade, não é porque ela é agressiva por maldade, ela não é má, ela é uma pessoa forte, é diferente. Então esse é uma espécie de resumo só para a pessoa ter alguns exemplos e alguma ideia de como é. Com certeza, quem tem alguma convivência com alguma pessoa dessa, deve ter identificado aí em algum grau de que tem isso na família ou na sua convivência. Até como lidar, com essa persona, que não é fácil, mas é possível. E é necessário muitas vezes, Com certeza. Às vezes você tem um chefe que é assim, ou uma outra pessoa que você convive com ela, e todas as pessoas têm seus problemas, seus defeitos e suas qualidades, suas virtudes. E a gente tem que aprender a conviver com todo mundo, não é isso, Maria? Isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar as perguntas para a gente no... Pergunte pra gente, @manualdegente.com. Eu tomei a frente e falei pra você dessa vez, Um abraço, gente. Até mais. Até mais.